Bom dia. Acabei de receber uma pergunta sobre o paciente acordar com as papilas edemaciadas, inchadinhas, avermelhadas. Em casos mais extremos, acaba acordando com as papilas com a pontinha um pouquinho arroxeada. Isso acontece, eu até coloquei no meu curso, na aula de solução de problemas. Isso acontece quando o paciente usa ainda o aparelho de fase 1 e geralmente é um paciente que está numa tensão muito grande, ele vem para tratar por conta de apertamento e bruxismo e tem um perfil comportamental mais rígido, mais tenso, mais perfeccionista. E porque quando a gente passa para esse paciente a orientação de usar o aparelho com o protocolo perfeitinho, que é com os lábios unidos, respirar só pelo nariz e colocar a língua no céu da boca, esse paciente que já tem uma certa tensão, uma preocupação em fazer as coisas extremamente corretas, e ele tá nessa fase mais dolorida, mais de um período emocional mais delicado, onde ele tá descontando toda a tensão dele na boca, se a gente pede para ele usar o aparelho dessa forma, ele vai acabar às vezes até aumentando a tensão pela preocupação de usar de forma correta. Então, qual que é a minha orientação, tanto para o paciente quanto para os dentistas que estão trabalhando com esse perfil de paciente? Pegou o paciente que está vindo por conta de tensão muscular, de apertamento, bruxismo e tem esse comportamento como uma característica dele, utilizar o aparelho, mas sem se preocupar com o selamento labial. Por quê? Principalmente no aparelho de fase 1, que é de silicone, se ele faz esse selamento labial, ele corre um grande risco, isso acontece com alguma frequência, de sugar o aparelho. Então a gente vai, primeiro, não estamos tirando ele da fase de tensão, a gente pedindo para eles segurar com os lábios muito firmes, a gente pode estar gerando uma disfunção de lábio, de orbicular, com essa tensão na região, que provoca uma pressão negativa entre o escudo vestibular do aparelho, que é de silicone, e o arco do próprio aparelho. E com isso, essa pressão negativa entre o escudo e a papila interincisiva acaba inchando essa região por conta disso. Então a orientação é, para esse perfil de paciente, fala para ele colocar o aparelho na boca, encostar os dentes levemente e deixar os lábios um pouco desencostados, deixar os lábios relaxados. Essa orientação é o suficiente para resolver esse tipo de problema. Geralmente o paciente entende isso, o colega também acaba mudando um pouco a orientação, e na noite seguinte já não acontece mais. E aí você pode até perguntar, mas Patrícia, não é o protocolo correto o paciente ter que selar os lábios com o aparelho? Mas primeiro a gente tem que tirar o paciente da queixa principal, da dor, do que é mais urgente. Depois que o paciente passar por esse período, que ele melhorar das dores, do apertamento e do bruxismo, aí sim a gente entra com o protocolo de exercícios de selamento labial e fortalecimento da musculatura. Primeiro, a gente precisa tirar ele desse quadro de dor e de tensão, que foi por isso que ele te procurou, tá? Então esse vídeo foi para gravar e deixar aqui no feed essa orientação. Também vai para o YouTube. Se tiver alguma dúvida em relação a esse assunto ou outro assunto diferente, pode colocar aqui debaixo do vídeo ou me mandar no particular, mas vai ficar gravado, tá bom? Uma ótima semana para todo mundo e até o próximo vídeo.